Um dos gestos mais bonitos e mais difíceis de se praticar enquanto ser humano é o pedido de perdão. Assim como um dos gestos mais bonitos e mais difíceis de se praticar enquanto ser humano é perdoar o outro. Porque para pedir perdão é necessário toda a humildade de admitir os seus erros diante daquele que foi ferido profundamente por eles. Assim como para perdoar é preciso abandonar todo o ódio e rancor e se reconciliar com o seu passado, presente e com aquele que tanto te danificou. O documentário Escola Base, um repórter enfrenta o passado, não é só um filme sobre o crime que envolveu uma das maiores falsas denúncias da história do Brasil. Ele também é uma jornada sobre erros, acertos, arrependimentos e pedidos de perdão. Olá, me chamo Leonardo Miranda, seja muito bem-vindo ao Espaço Vazio, um local onde eu tento analisar de maneira freestyle a sociedade através de um produto da cultura pop. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o impacto da mentira e o poder do perdão através do documentário Escola Base, um repórter enfrenta o passado. Donos de uma escola de São Paulo são acusados de abuso sexual contra crianças de até 4 anos de idade. O caso da Escola Base é um dos erros policiais, jornalísticos e sociais mais bem documentados e estudados da nossa história. A Escola Base era uma pequena escola de ensino fundamental. Ela estava localizada em um bairro de classe média na cidade de São Paulo. Era uma pequena escola, não era afiliada a grandes franquias que conhecemos, era uma típica escola de bairro familiar brasileiro, que foi a realização de um sonho da professora Maria Aparecida Shimada ao lado do marido Ikushiro Shimada e da professora Paula Milinha Alvarenga e de seu esposo Maurício Monteiro Alvarenga. O ano era 1994, a escola estava se desenvolvendo, formando uma base sólida de famílias que confiavam no trabalho deles. Até que uma denúncia à polícia, seguida de 2 ligações à redação jornalística da Globo em São Paulo, colocaram tudo de cabeça para baixo. Lúcia Eichel e Cleia Parente de Carvalho começaram a notar uma mudança de comportamento em seus filhos pequenos que estudavam na Escola Base. E logo associaram a mudança de comportamento a um abuso da escola. Foram à polícia e denunciaram um suposto esquema de abuso e produção de conteúdo adulto com menores de idades que eram produzidos pelos donos e gestores da escola. Conversando com o garoto, ele contou à mãe que onde os professores da escola levavam ele e alguns amiguinhos, tinha cama redonda, lá tiravam fotos nus, viam filmes pornográficos e tinham contato com os adultos. Porque uma criança não tira isso do nada. Ela não vê coisa pornográfica, ela não lê ainda. Ela só pode escutar a televisão, ver desenho, tá entendendo? Alguma coisa assim, porque filme pornográfico em casa não tem. Jamais a gente assistiu. Então ele não sabe o que é isso. Tá entendendo? Agora ele falar que viu esse filme é o que me estranhou. A polícia então começa a investigar. Consegue um mandado de busca e apreensão para os acusados e a escola, mas não encontra nada. Nenhum material produzido e nenhum estúdio ou equipamento para a gravação dos vídeos e filmes denunciados pelas mães. Em seguida, as crianças são levadas ao IML para um exame de corpo de delito, onde um dos grandes erros do caso é iniciado e é cometido. Esse erro vai estruturar o caso por completo. E daqui a pouco eu explico e aprofundo mais sobre esse erro. As mães, com medo da falta de provas e revoltadas com o fato da polícia não ter prendido imediatamente os donos da escola, decidem ligar para a Globo e realizam a mesma denúncia que fizeram à polícia para o repórter de plantão. Quem atende é Valmir Salário, um promissor e estabelecido repórter da emissora, que é considerado até hoje um dos maiores especialistas na área de reportagem criminal e nas denúncias de erros e exageros da polícia. Grandes casos criminais da história do país foram cobertos por Valmir. Com certeza você assistiu uma entrevista que ele conduziu no Fantástico. O caso Nardoni, por exemplo, foi coberto de maneira magistral por Valmir, o que faz ele uma referência no jornalismo brasileiro. Valmir recebe a denúncia das mães e decide ir à delegacia para a primeira apuração. Em primeiro momento, a história parece vaga, sem provas materiais, até que durante a apuração a polícia libera
o laudo do ML que eu falei. O laudo de corpo de delito, onde a perita escreve e assina que é clara a presença de violência e abuso nas crianças. Assim, Valmir recebe uma resposta incontestável do delegado e tem um papel a cumprir: dar o furo jornalístico, e decide gravar uma reportagem de denúncia da escola base que vai ao ar no Jornal Nacional. E essa reportagem abre o caminho para a destruição da escola base e a vida de todos que estavam por trás do colégio. Eu não vou ser pretensioso e tentar explicar aqui o porquê isso acontece, mas a verdade é que o brasileiro e a nossa cultura possuem uma grande queda por justiciamento. Temos toda uma história de tentativa de justiça pelas próprias mãos. Isso é tão consolidado que temos casos reais e aterrorizantes, como a construção de grupos da morte, organizações de policiais à paisana que saíram pelo Brasil executando chacinas com a justificativa que estavam promovendo a justiça, com o intuito de matar criminosos ou futuros criminosos que nem foram condenados nem cometeram algum crime, como por exemplo a chacina da Candelária no Rio de Janeiro. E a gente nem precisa voltar tão longe na história do Brasil, mas a nossa história recente está recheada desses casos de justiça pelas próprias mãos. Em 2014 temos adolescente espancado e preso nu a poste no Flamengo, no Rio. Os adultos, com síndrome de Batman, decidiram bater e prender um jovem a um poste com nada mais nada menos do que suposições de que ele era um assaltante. A ação foi realizada por um trio que estavam pilotando motos e mascarados. Foi uma ação premeditada. O caso foi noticiado e dividiu a opinião e o imaginário brasileiro durante semanas. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. Em 2014 também temos um caso emblemático. Mulher morta após boato em rede social foi enterrada em Guarujá, São Paulo. Uma postagem no Facebook tinha um retrato falado de uma suposta bruxa que residia no litoral sul de São Paulo e que teoricamente estava realizando rituais com crianças. Uma postagem divulgava uma reportagem que não tinha nenhuma prova. O termo ainda não era utilizado à exaustão na época, mas essa é uma nítida fake news de internet. E para coroar o desastre, a foto nem era da vítima do assassinato. Fabiane Maria de Jesus era apenas parecida com a foto que foi divulgada da suposta bruxa. Mas isso já foi suficiente para que moradores do seu bairro se reunissem e a matasse em um espancamento coletivo. No dia 3 de maio de 2014, Fabiana, dona de casa com 2 filhos, saiu para recuperar a Bíblia que tinha esquecido dentro da igreja que frequentava. Na volta para casa, resolveu parar para fazer compras, algo totalmente normal e banal do dia a dia. E é nessa volta para casa, depois de ir à igreja e ao mercado, que a história fica muito nublada. Teoricamente, ela teria oferecido bananas aos meninos que estavam na rua, e isso incita a raiva de locais que teriam relacionado o seu rosto com um post que estava sendo compartilhado no Facebook. E o linchamento, infelizmente, começa. Depois do linchamento, ela é amarrada em um colchão e jogada em um mangue da região. A população, então, tenta colocar fogo no colchão, mas não consegue. A polícia chega, leva ela até o hospital e ela morre 2 dias depois. E o caso dela não é uma exceção. Segundo dados da própria PM, ela foi a 20ª morte por linchamento no estado de São Paulo só no ano de 2014. O padrão é assustadoramente frequente e antigo em terras brasileiras. E em 1994, com a escola base, infelizmente não seria diferente. A primeira ação foi a reunião de inúmeros pais e pessoas que nem estavam relacionados com o caso na porta da escola cobrando por justiça. A reunião de pessoas foi evoluindo progressivamente para uma depredação e invasão da escola, que foi concluída com um ataque coordenado de coquetel molotov à escola, o que resultou em um grande incêndio e destruição completa da escola, antes de sequer um indiciamento, antes de sequer uma denúncia, antes de sequer um julgamento.
Por parte da imprensa, o tumulto também começou. Diversas notas, exageros e mentiras foram criadas. Foram criadas teorias. Uma delas dizia que casas eram alugadas, onde crianças eram levadas de Kombi para a produção de orgias e material pornográfico. Tudo isso sem nenhuma comprovação ou prova material. Também foi dito que a escola base seria um braço de uma entidade satânica que envolvia a exploração de crianças, o que reflete muito bem os anos 90 e o pânico satânico da época. O pânico satânico é um conceito que tenta explicar um comportamento coletivo que envolve teorias da conspiração sobre a existência de entidades sociais ligadas a dinheiro e poder que utilizariam esse dinheiro e poder, principalmente poder político, para poder realizar rituais satânicos, principalmente ligados ao sangue e ao sexo. Diversos casos policiais foram vítimas desse pânico satânico que está no inconsciente coletivo cultural até hoje, e a escola base foi mais um desses. Toda essa história destruiu a vida dessas pessoas, suas carreiras e qualquer perspectiva de futuro. Meses após as investigações, começaram a surgir as incongruências. A polícia procurava e não achava nada. Nenhuma digital, nenhuma fita gravada, nenhuma criança a mais que narrasse os abusos. Houve troca de delegado e a única prova que restava era o laudo do corpo de delito feito no ML, que cravava que abusos tinham sido cometidos. E acontece que o laudo foi adulterado. O laudo foi realizado por 2 peritos e existiam 2 versões do mesmo laudo, do mesmo exame. A primeira afirma que o teste para o abuso é inconclusivo, porque havia sim machucados na região anal das crianças, mas que poderiam estar associados a inúmeras questões, inclusive problemas estomacais. Mas o laudo que a polícia recebeu e apresentou para o Valmir no começo das investigações, o primeiro a noticiar o caso, dava certeza de que o caso era um caso de abuso de menores. Com a queda dessa prova, não existia mais nada a não ser a história das mães, que também ficava cada vez mais estranha, assim como o depoimento das crianças de 4 anos, que eram totalmente incoerentes e pareciam guiados a responder o que tinha sido combinado com suas mães. Depois de um tempo, não havia mais dúvidas. A acusação era sem base e totalmente mentirosa. Mas o dano já estava feito. As vidas já tinham sido destruídas. A escola base não existia mais. Até houve um processo aos veículos de mídias e pagamento de indenização, mas nada recupera o que foi perdido. O documentário Escola Base, um repórter enfrenta o passado, tenta ir ao contrário disso. Tenta recuperar uma pequena parcela dessa história, através de um pedido sincero de desculpa. Depois desse caso, o Valmir Salaro continuou construindo a sua carreira. Ele inclusive também estava na cobertura da queda do caso. Apesar de ser o primeiro a reportar o caso mentiroso, conseguiu continuar sua vida e mesmo com o caso sendo tema em toda a faculdade de jornalismo pelo Brasil, a crítica nunca se voltou diretamente para Valmir, e sim para a imprensa como um todo. Afinal de contas, Valmir apenas noticiou o que as mães e a polícia lhe passaram. A maioria das outras fake news e sensacionalismo vieram de outros veículos de comunicação. Mas isso nunca saiu da cabeça do Valmir. No filme, a gente acompanha um repórter que tem todos os motivos para se sentir orgulhoso, realizado e contente com a sua carreira. Mas na verdade, acompanhamos alguém que está amargurado, que não esquece o que houve e ainda se culpa pelos erros do passado. No início do documentário, ele narra o começo da história e faz questão de se colocar como um infeliz que estava na hora errada, no momento errado, ao atender aquele telefone com a denúncia da escola base. Dá para notar em seu rosto e na sua voz que se ele pudesse voltar no tempo, ele não atenderia a ligação ou sairia do trabalho mais cedo para que outro repórter atendesse a ligação. E esse é o foco narrativo do longa. Toda a história da escola base que eu resumi já foi retratada em diversos documentários. Aqui é apenas um pano de fundo.
O documentário utiliza esse pano de fundo como uma isca para te atrair, ainda mais em tempos que o true crime é um gênero pujante dos documentários. Ainda mais com os streams, que conseguem lançar uns 50 documentários desse tipo por mês. Esse é um belo jeito de atrair o público que tá sedento por esse gênero e esse tipo de documentário. Mas no fim, não é um documentário sobre o crime, mas sim sobre a responsabilidade da imprensa, sobre o impacto dessa denúncia falsa na vida das pessoas e sobre a saga do Valmir, que quer pedir desculpa para quem, na sua visão, ele danificou a vida. E esse é um movimento totalmente inesperado e atípico nesse cenário. Em um dos momentos do filme, um dos seus amigos e produtor da Globo na época do acontecido diz que fazer esse documentário seria como dar um tiro no próprio pé. Porque ressuscitar toda aquela questão seria de alguma forma assumir a culpa ao tentar se desculpar com as vítimas. Mas, mesmo assim, Valmir demonstra estar empenhado em continuar com essa questão. Uma atitude valorosa porque é realmente perigoso. Afinal, esse mundo da televisão e do jornalismo envolve ego e reputação. Uma atitude que é muito diferente, que inúmeras pessoas dentro do jornalismo e fora deles, na vida cotidiana, não teriam coragem de realizar. E o documentário sabe muito bem utilizar isso tecnicamente, ao não apostar somente em convidados sentados em uma cadeira, em um bom enquadramento e respostas a perguntas pré-determinadas, mas sim em acompanhar o cotidiano dessas pessoas, de Valmir indo atrás do perdão e dos envolvidos no caso que aceitaram participar do documentário. E nessa mistura desse dia a dia com reportagens da época, constrói todo o fundo, toda a história que é o caso da escola base. E assim vai desenvolvendo toda uma história até que é chegado o clímax, ou melhor, os 3 clímax, que é o encontro de Valmir com 3 dos envolvidos no caso, que são Maurício Monteiro, o motorista da Kombi que transportava as crianças, Paula Milim, professora e sócia da escola, e Ricardo Shimada, filho de Maria Aparecida Shimada e Kushiro Shimada, que infelizmente já faleceram. Os encontros são o ponto alto do filme, não só do ponto de vista estético ou da perspectiva do entretenimento, emocionalmente falando, mas do ponto de vista humano. Maurício, no momento da conversa, questiona Valmir do porquê ele não foi atrás dos donos da escola. Por que ele não ouviu aqueles que estavam sendo acusados e que precisavam de uma voz? Paula o questiona também, dizendo que achou que ele faria justiça por eles quando o encontrou na delegacia fazendo a reportagem, mas que ele não fez. Mas ao mesmo tempo, depois dá uma das respostas mais tocantes. Ela fala que ele pode se libertar dessa culpa, que Valmir não causou toda a situação, que apenas reportou o que foi passado para ele. Paula tenta libertar Valmir do fardo que ele carrega. O encontro com Ricardo foi o que pareceu que teria mais chance de hostilidades, mas foi um dos mais pacíficos. De todos, Ricardo é o que tem mais motivo para querer vingança. Além de uma adolescência comum que foi roubada dele na época do caso da escola base, ele foi obrigado a assistir seus pais sofrerem uma perseguição pública. Seu pai teve um infarto e a sua mãe uma depressão profunda da qual nunca se recuperou. O Ricardo, ele não teve só o presente da década de 90 roubada, mas também todo o seu futuro ao lado dos pais. Ele mesmo confessa que se fosse 20 anos atrás, teria agredido Valmir, mas nesse momento ele entendeu através da religião que o movimento certo é o perdão. O encontro dos dois é o último, por um motivo especial. Maria Aparecida Shimada, professora e dona da escola base, anos atrás tinha dado um livro de presente para o Valmir, com uma carta escrita de próprio punho. Carta e livro a qual Valmir nunca teve coragem de ler. Ele, inclusive, no começo do filme, entrega para uma produtora que lê a carta e o livro, mas ele nunca lê, a não ser naquele momento. No encontro com o Ricardo, Valmir entrega o livro e a carta para ele, e então ele lê em voz alta a carta que foi escrita pela mãe para Valmir. Ricardo, inclusive, nesse meio tempo, lançou um livro chamado Filho da Injustiça, que tem como escritor da introdução Valmir, o primeiro repórter a noticiar o caso da escola base. Toda essa situação não cura o que aconteceu no caso completamente.
não desfaz os crimes e maus entendidos, mas mostra que nunca é tarde para tentar resolver os maus entendidos e pedir desculpa. Ainda mais nos mostra que mesmo com os danos e com a humilhação que envolve ser acusado falsamente e acusar falsamente, conseguimos nos libertar dos estigmas, dos pesos, das vergonhas e nos apropriar da humildade necessária para perdoar e pedir perdão. Que a gente consiga fazer desse documentário, dessa história, não somente um caso bizarro para ser estudado na faculdade de jornalismo, não somente um tema de documentários e podcasts de true crime, mas também que a gente consiga tornar essa história uma lição de vida para nós e para a nossa vivência em sociedade. E chegamos ao final do vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Se você gostou do conteúdo, não esqueça do like, me ajuda muito. E não esqueça de deixar um comentário aqui. Quero muito continuar essa conversa sobre o caso e sobre o vídeo. Não esquece também de se inscrever, que me ajuda pra caramba. E não esquece principalmente de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que você tem certeza que vão gostar desse vídeo. Até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau!